Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, né? Muita gratidão a cada um e a cada uma que está aqui presente para virtualmente para nos acompanhar, para fazer parte desse webinário aqui de forma coletiva. Saúde mental a gente constrói coletivamente e a presença de cada um de vocês é importantíssimo. Então, mais uma vez, bem-vindos ao webinário, né, Saúde Mental no Judiciário, reconhecendo e lidando com o sofrimento invisível. Eu me chamo Heberto Procópio, eu tenho 1,80 m, minha pele negra, uso um óculos com armação na cor azul. Estou utilizando uma camisa de mangas compridas na cor azul, com listas brancas. É, faço parte sou servidor do Judiciário, do Tribunal de Justiça, e também tenho formação em psicologia e atualmente no doutorado em psicologia do trabalho. E quero apresentar as nossas convidadas para estar aqui nesta manhã, aqui compartilhando seus saberes conosco. Nós temos a nossa querida psicóloga Silnara Araújo Galdino, e a nossa também querida mestra em educação, Adélia Carneiro da Silva, também que estarão aqui dividindo as suas falas e compartilhando conosco seu conhecimento e aquilo que tem para nos trazer. Quero dizer a todos e todas que fiquem à vontade para fazer suas perguntas. A interação ela ocorrerá pelo chat QIA, que tem aí na tela de vocês. Vocês podem enviar as perguntas que quiserem, que acharem pertinentes, que nós estaremos respondendo na medida do possível. Então, vou passar aqui minha palavra para a Sionara, para que ela se apresente, e depois a Adélia faz a sua apresentação, e aí reiniciamos o nosso webinário. Sionara, bem-vinda, Sionara, nesta manhã aqui conosco. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui nesse dia, né? Compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né? Do que a gente vem construindo aí. Falar de saúde mental é sempre um prazer. Meu nome é Silnara Araújo Galdino, eu sou mestra em Psicologia da Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba, sou doutoranda em Psicologia Social aqui na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. Estou vinculada à linha de pesquisa, né, Psicologia Social da Saúde e do Trabalho. Também sou professora docente da Escola Nacional da Administração Pública, da ENAP, da Escola do Serviço Público do Estado da Paraíba, da SPEP, da Academia da Polícia Civil, da Escola de Gestão Penitenciária do Estado da Paraíba e também ministro aulas na Polícia Militar da Paraíba. Também sou professora orientadora da Residência Técnica em Psicologia Forense da Polícia Civil, do Paraná. Sou uma mulher, agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de 43 anos, 1,62 m de altura. Estou usando um óculos transparente, tenho cabelos pretos na altura, abaixo do ombro. Estou utilizando uma camisa verde com alguns acessórios na cor dourada. Agradeço a todos que estão presentes já aqui na sala e passo a palavra à minha colega para daqui a pouco a gente iniciar, né, o nosso compartilhamento. Bom dia! É um prazer estar com todos vocês aqui. Sou Adélia Rosado, sou mestra em Educação pela Universidade Federal de Campina Grande, é, especialista em Educação e Políticas Públicas. Eu fiz graduação em Direito na UEPB, Ciências Biológicas e Pedagogia, e atualmente estou como professora de atendimento educacional especializado. Então, eu vou trazer aqui algumas experiências, né, voltadas para essas áreas que eu atuo. E a minha audiodescrição é: eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros naturais, estou de vestido preto, batom vermelho, o óculos estilo gatinho, com armação dourada, e atrás uma parede branca.
Maravilha, maravilha. Bem-vindas. É uma honra aqui tê-las conosco. E vou passar a palavra para a Sinara para que faça a sua apresentação, da sua fala. E fique à vontade, Sinara. Ok, muito obrigada. Vou iniciar aqui o compartilhamento, né, da minha apresentação. Desse caminho teórico, né, do que foi proposto pela escola para que a gente trouxesse aqui essa apresentação no dia de hoje. Então, nós vamos aqui dar início. O que eu chamei de o assunto é saúde mental, né? Eu decidi utilizar esse caminho, né, dentro aqui da proposta do nosso evento, né, saúde mental no judiciário, reconhecendo e lidando com o sofrimento invisível, não deixando de lembrar que estamos no mês do Setembro Amarelo, né, um mês que nos convida para além de pensar na prevenção ao suicídio como uma premissa fundamental, tendo certeza de que nós precisamos trabalhar com essas demandas durante o ano inteiro. Acho que cada vez mais essa urgência tem sido colocada e é muito importante, né, para nós que somos da saúde mental, que vimos aí nessa trajetória da psicologia, que possamos ver essa abertura cada vez maior nos espaços onde os trabalhadores se encontram e a população como um todo. Então, saúde mental o ano inteiro, né? Eu acho que é uma proposta que nós precisamos incorporar na nossa vida. E o Setembro Amarelo também como um mês de valorização da vida e preservação ao suicídio. E aqui dando início à minha apresentação, só um momento. é, Vamos aqui. Bom, para iniciar, né, não poderíamos deixar de tratar, né, de abordar aqui o que é saúde mental, o que se pode conceituar como saúde mental dentro da perspectiva da psicologia, das ciências da saúde como um todo, né? Então, a saúde mental, né, na definição da OMS, ela se apresenta como esse estado de bem-estar no qual os sujeitos, as pessoas, reconhecem suas próprias habilidades, lidam com os estresses normais da vida e trabalha de forma produtiva e contribui com a sua comunidade. É um conceito bastante interessante, né, que pode e deve ser complementado, mas para fins de apresentação, a gente traz essa conceituação mais científica para que a gente possa ter uma visão do que se aborda sobre isso mundialmente. Podemos falar também e relacionar essa definição a definição de Dejus, né, onde Dejus nos traz, Dejus um médico, né, psicanalista, que estuda o trabalho, né, uma das referências quando nós estamos estudando esse mundo do trabalho e a saúde e o adoecimento, que ele fala que essa saúde, né, como uma possibilidade, falando da saúde como um contexto geral. A saúde seria essa possibilidade que as pessoas têm de serem produtivas, realizarem as suas habilidades e competências de forma satisfatória no âmbito físico, psíquico e social. E aí, dando prosseguimento, né, a gente pode pensar na saúde mental em algumas dimensões. A dimensão do equilíbrio emocional, das nossas relações interpessoais, o nosso sentido de vida e essa capacidade de enfrentar desafios. Eu gostaria que vocês saíssem desse evento, desse momento, com essa noção de que saúde mental funciona como esse equilíbrio emocional, tendo visto que as emoções, fazem parte da nossa existência, nós nascemos com ela. Essas relações que precisamos ter com as pessoas, onde vamos encontrar esse sentido da nossa vida, o nosso propósito, e também essa capacidade de enfrentar desafios. Então, essa saúde mental não é apenas essa ausência de algum processo de adoecimento, mas a presença de condições para viver com dignidade e qualidade, tendo em vista que não podemos esquecer que não se fala de saúde mental sem condições de vida, sem condições de existência, principalmente num país como o nosso. E aqui dando prosseguimento, né? Inclusive, retomando, né, o título do nosso evento, esse sofrimento invisível no trabalho, já que estamos falando do trabalho no judiciário, né? Então, muitos servidores,
no contexto geral, né, do mundo do trabalho, enfrentam adoecimentos, processos de adoecimento silenciosos. Muitas vezes esse processo de adoecimento não se apresenta com sinais imediatos, ou seja, que possa ver externamente, que outras pessoas ou até família que convive com essas pessoas, com esses servidores, possam identificar imediatamente. E aí, quando se fala desse sofrimento, desses processos de adoecimento, nós podemos falar no contexto geral do mundo do trabalho, mas também, principalmente, no espaço do judiciário brasileiro, uma adoção, né, dos processos de metas que podem e devem existir, mas sabemos que em alguns contextos, em algumas situações, existem cobranças por metas, altas demandas cognitivas e emocionais aos trabalhadores e sobrecarga burocrática. Quando nós falamos sobre isso, gente, não estamos fazendo aqui um recorte apenas do próprio judiciário, mas o mundo do trabalho, atualmente, já funciona nesse formato, né? Nesse formato meio que toyotista, né? Onde essa performance e essa produtividade é cobrada. Então, como consequência disso, nós temos o aumento do número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, os chamados CDFs, e configuram-se atualmente a chamada crise de saúde mental no Brasil. Estamos passando por esse processo e que está sendo nomeado, né, pelos especialistas como uma crise de saúde mental. E aí, gente, nem sempre esse sofrimento é visível, mas ele tem impactos profundos na vida e no desempenho do trabalho dos servidores. E aqui, eu gostaria de lembrar por que nós precisamos falar da saúde mental no judiciário. Nós temos um crescimento dos afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho, impactos individuais como ansiedade, depressão, esgotamento emocional, e também a presença de impactos institucionais, o aumento do número de absenteísmos, e aí eu vou esclarecer para quem não conhece o termo, esteja vendo pela primeira vez, o absenteísmo são as ausências não programadas ao trabalho. Então, para exemplificar, quando nós temos um servidor de férias, é um absenteísmo, no entanto, ou licença, mas é um absenteísmo programado. No entanto, o absenteísmo de que se fala são as faltas e ausências realmente não programadas no contexto do trabalho. Também podemos falar do impacto da rotatividade, que acaba por provocar muitas vezes retrabalho, e instabilidade em alguns setores de trabalho, o que pode gerar perda na qualidade de serviços. E aqui eu quis trazer, eu acho importante, como eu falei de metas, falei de cobranças, de dados, é importante que a gente traga de que nós estamos falando, com base em que nós estamos falando. Agora, no mês de março, e vem sendo divulgado, que estamos classificando o país como numa crise de saúde mental, tendo em vista que foi divulgado pelo INSS que o Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão nos últimos 10 anos. E aí, esses dados de 2024 mostram que o país registrou 472.328 afastamentos de trabalho por razões de transtornos mentais. Então, esses afastamentos do trabalho foram mapeados de 2014 até 2024 e apresentou esse significativo aumento, mais do que dobrou o número de afastamentos. Então, é importante que a gente lembre também que passamos nesse espaço pelo processo de pandemia, e aí nós vemos aqui nesse gráfico, né? Eu trouxe a fonte aqui, que é o G1, que em 2020 e 2021 nós vemos uma queda expressiva dos números, mas que não significa, por isso, que tenha havido aí uma melhora. Sabemos bem do que vivenciamos, né, nesse momento de pandemia, e esses dados mostram que pós-pandemia e a partir dos momentos de abertura, esse gráfico foi crescendo e chegou a esse aumento de 68%. Importante lembrar que nesses dados aqui não estão incluídos regimes próprios de previdência, mas sabemos que a tendência segue, a tendência nacional, né, de acordo com os dados divulgados, não apresenta nenhuma significativa mudança em relação ao cenário nacional. Então, podemos ver aqui nesse segundo gráfico,
né, que o maior número de afastamentos é em razão da ansiedade. A ansiedade, ela lidera como a número um em afastamentos no trabalho, com 141.414 afastamentos, seguidas de depressão, e aí, quando se fala, lembrando que quando se fala de ansiedade, é um espectro, né, dos transtornos ansiosos, e é seguida pela depressão, depressão recorrente, transtorno bipolar, as complicações do alcoolismo, reações ao estresse grave, transtornos de adaptação, e no número menor, a esquizofrenia, vício em cocaína e psicose. Né? Então, aqui nós temos aí um mapeamento de quais seriam esses transtornos aí que motivaram esses afastamentos. Fizemos essa apresentação numérica para que a gente tenha uma dimensão do que estamos falando. E agora vamos falar especificamente dos transtornos mentais, do sofrimento, tá? Agora vamos para a parte mais teórica. E aí eu optei por esse slide chamado de sofrimento que não se vê, porque nem todo sofrimento grita. Às vezes ele silencia, corrói por dentro e se disfarça em produtividade, metas cumpridas e aparentemente de normalidade. Então, eu gostaria de chamar a reflexão dos presentes para esse questionamento. Quantos colegas podem estar passando por isso ao nosso lado? É importante que a gente pense ao nosso lado, não só no trabalho, mas também na nossa casa, no nosso espaço de estudo, de lazer. Quantas pessoas podem estar passando por um sofrimento invisível ao nosso lado? Então, se nós não normalizarmos e se não começarmos a falar sobre ansiedade, depressão e outras formas de sofrimento psíquico, continuaremos a reforçar esse silêncio que adoece. Então, é importante que nós passamos a tratar desse tema como se trata de qualquer outro processo de adoecimento. Geralmente, como se vê a abertura de se falar do adoecimento físico. Então, agora, gente, eu vou. Claro que eu não tenho como abordar aqui de forma completa, complexa, também não é o nosso objetivo, né? De abordar os transtornos mentais como um todo. Mas eu fiz uma seleção de acordo com a ementa proposta pela coordenação da escola. Então, nós vamos abordar aqui alguns dos mais recorrentes, né? Tanto no ambiente de trabalho, como também acredito que na sociedade como um todo, de acordo com as pesquisas e os estudos. Então, vamos falar da ansiedade no contexto de trabalho. O que seria essa ansiedade, de acordo com a Associação Americana de Psicologia? A ansiedade seria esse estado de apreensão ou medo excessivo diante de situações reais ou antecipadas. No trabalho, a gente pode pensar nessa ansiedade com uma sensação de estar sempre em alerta, como esse medo constante de falhar, de não atingir o que é esperado de nós e uma preocupação constante. Preocupação essa que pode ser por situações reais ou mesmo pensamentos aí de forma intrusiva, pensamentos negativos que muitas vezes nos levam a uma ansiedade antecipatória de forma, às vezes até irreal diante da situação colocada. E aí, alguns sinais frequentes, né, nesses casos de ansiedade no contexto de trabalho, e também podemos falar de ansiedade de uma forma geral. Podemos nomear insônia, dificuldades de concentração, irritabilidade e tensão muscular. Claro que existem outros sinais também, outros sintomas, mas eu fiz esse recorte aqui por estarmos falando da ansiedade relacionada ao trabalho. O impacto, né, do adoecimento em relação à ansiedade é a queda no desempenho, o desgaste emocional e o aumento do risco de afastamentos. Então, escolhi começar pela ansiedade, que é uma presença no cotidiano de todos nós, né? Lembrando que a ansiedade, gente, ela é uma emoção. Não sei aqui quem tem criança, adolescente, ou mesmo gosta de animações, que assistiu aí os filmes divertidamente, que mostra a ansiedade, ela é uma emoção natural e ela é protetiva para a nossa espécie enquanto seres humanos. No entanto, quando ela chega nesse grau de descontrole e de muitas vezes de descontrole no contexto de trabalho, ela vem a ser nociva para a nossa existência.
E seguindo aqui, né, sei que gostaríamos de aprofundar ainda mais, mas precisamos respeitar aí o tempo. Falamos da depressão e desse peso invisível, né, que representa a depressão. Para a OMS, a depressão é um transtorno de humor caracterizado por tristeza persistente, perda de interesse e prazer cotidianos. E aí nós podemos falar que isso se replica em várias áreas, né? Lembrando que os transtornos mentais, eles são multifatoriais e também vão alcançar todas as dimensões da nossa vida. Então, no trabalho, podemos observar desmotivação, fadiga constante. Fadiga constante é aquela sensação de estar sempre cansado, de descansar, de dormir, mas de estar sempre cansado. Falamos também do sintoma da irritabilidade, que é muito importante, porque nós associamos a depressão sempre à tristeza. Mas muitas vezes, gente, a pessoa manifesta como um sinal de irritabilidade. E aí a gente nem associa, né, a depressão. Dificilmente. É um sinal que quem está de fora muitas vezes não associa. E a perda de sentido no trabalho, né? A perda desse sentido que temos em desenvolver essa atividade que tanto gostamos, que tanto buscamos, né, que desenvolvemos às vezes de forma tão brilhante. Outros sinais frequentes são alteração do sono e do apetite, sentimentos de inutilidade e de culpa. Lembrando que podemos ter mais sintomas ou sinais de acordo com qual tipo da depressão, mas vamos fechar nesses aqui para a gente ter um raciocínio aqui coerente. Então, o impacto da depressão é uma das principais causas, né? Como a gente viu, a segunda causa de incapacidade laboral, e não só no Brasil, viu, gente, mas no mundo, né? A depressão, antes da pandemia e agora depois da pandemia, já era, tida como uma doença do século, né? E importante lembrar quem tiver criança, adolescente em casa, que é cada vez maior o número de crianças, jovens, adolescentes acometidos pelo processo depressivo. E como nós estamos aqui no Setembro Amarelo, não deixar de lembrar que também é um adoecimento que figura como fator de risco, todos eles. Mas a depressão também acho que é mais presente no risco de suicídio. E agora chegamos na síndrome de burnout, que é bastante falada, né? Por quê? Né? A síndrome de burnout é uma doença ocupacional, ou seja, uma doença causada pelo trabalho, né? E esse fenômeno foi reconhecido oficialmente em 2022. Então, ela entra na CID-11, né, como uma doença ocupacional resultante do estresse crônico no trabalho não administrado com sucesso. Então, as características principais da síndrome de burnout são a exaustão emocional, a sensação de esgotamento físico e mental. Temos a presença também na síndrome de burnout do cinismo ou despersonalização, que o que vem a ser esse conceito? É uma postura de distanciamento, de indiferença, frieza diante do trabalho e das pessoas com quem você precisa lidar, precisa atender. Temos também a presença de uma visão negativa ou também desmotivação em relação ao trabalho. Eu gostaria de trazer um parêntese aqui, esclarecer que esse cinismo, como nós já ouvimos falar, né, do cinismo, acho que todos ouvimos, no caso do burnout, não quer dizer que o cinismo é uma falta de caráter ou até mesmo falta de ética do servidor, tá, gente? Ele surge como esse mecanismo de defesa quando essa exaustão emocional é tão intensa que o trabalhador não consegue lidar com ela. Então, ele vai se distanciar afetivamente para se proteger. Então, esse cinismo é esse distanciamento afetivo buscando uma proteção, tá? Isso vai gerar frieza nas relações e vai aumentar ainda mais a sensação de vazio e de improdutividade. E aí, como já falei, né, essa ocorre redução da eficácia profissional, né, com as pessoas acometidas pelo burnout, e aí o sujeito passa a ter essa percepção de incompetência e de queda de produtividade. E aí, no judiciário, podemos citar alguns casos que podem acontecer
e que vem a provocar, né, a síndrome de burnout em algum servidor. Podemos falar de sobrecarga de processos. Sabemos que no nosso país há um déficit de servidores em todas as esferas da justiça. Acredito que no serviço público como um todo, né? Eu tenho transitado aí nesses espaços e o que a gente vê realmente é que o volume de trabalho nunca está proporcional à quantidade de servidores para desenvolver esse serviço. E aí, no judiciário, nós temos a presença dos prazos rígidos, que devem e precisam ser cumpridos, e uma pressão por produtividade, que vem não apenas internamente, é necessário lembrar, mas também externamente, da sociedade, que cobra dos advogados, do Ministério Público e de todos que precisam aí do serviço tão essencial que é o serviço dos trabalhadores do judiciário. E aí, agora nós vamos abordar outro transtorno, né, relacionado ao trabalho, que é o estresse ocupacional. O estresse, gente, é uma resposta também, né? É uma resposta física e psicológica do nosso organismo. Ele também é um mecanismo natural, que foi um mecanismo evolutivo, tá? O estresse, sem ser o relacionado ao trabalho, falando do estresse como um mecanismo individual. Ele veio para nos proteger, é o nosso mecanismo de lutar ou fugir, tá? No caso do trabalho, ele vai representar essa resposta física e psicológica às demandas de trabalho. E aí, essas demandas, elas ultrapassam a capacidade de enfrentamento do indivíduo. Então, o organismo vai ali, se acumulando aos poucos essas demandas, não vai dando conta e vai gerando esse esgotamento. E aí, alguns fatores comuns, podemos falar excesso de tarefas, metas inalcançáveis, conflitos interpessoais, falta de reconhecimento. Gente, é importante fazer uma diferença. Quando nós falamos do estresse, por exemplo, vamos comparar com a ansiedade. Na ansiedade, vamos dizer que você tem ali um pico que tem uma sensação de que está com taquicardíaca e isso parece que você está tendo um infarto e que vai morrer. Um exemplo que é uma sensação bem relatada. Se você vai a um pronto-socorro, a uma UPA, fisiologicamente não vai haver nenhuma reação do seu organismo. Já no estresse, essa sobrecarga, ela vai se apresentar no corpo. É chamada de doenças psicossomáticas. E aí, o estresse ocupacional vai gerar queda da imunidade, podendo gerar hipertensão, problemas de sono, o adoecimento psicológico, né? E aí, a depressão, entre outros transtornos. Também problemas gastrointestinais estão presentes tanto no estresse quanto na ansiedade. Aquela questão da gastrite nervosa, acho que quem nunca ouviu falar no Nordeste, né? Da gastrite nervosa, as síndromes do intestino irritável, entre outras. E aí, gente, é importante refletir que esse estresse não é apenas individual, falando no contexto ocupacional. Ele é também produto de condições organizacionais, condições do trabalho como um todo. E aí, gente, para trazer uma perspectiva mais atual e lembrando o quanto é importante e o quanto se está hoje atualmente pensando nessa questão dos adoecimentos psicológicos relacionados ao trabalho, nós tivemos em 2024 uma atualização da norma regulamentadora 01, que já previa os riscos ocupacionais no trabalho. Então, essa norma passou a incluir também os riscos psicossociais. Então, ela reconheceu formalmente que esses riscos precisam fazer parte do gerenciamento dos riscos ocupacionais no trabalho e obriga as empresas e instituições públicas, lembrando, né, que isso está relacionado onde há trabalhadores regidos pela CLT. E aí, no âmbito público, sabemos que também existem. Então, passa a ser obrigatório considerar a organização do trabalho, o assédio, a sobrecarga, isolamento, jornadas extensas aí entram como fatores de risco. E é importante que a gente pense sobre isso, porque quando isso começa a ser obrigatório nos ambientes, empresas, instituições públicas, onde existem trabalhadores regidos pela CLT, nós podemos pensar que é importante que pensemos em aplicar esses conceitos também para os estatutários do serviço público. E aí, uma implicação prática, né, é que a saúde mental passa também a ser responsabilidade não apenas do sujeito, dos indivíduos, mas também da instituição ao qual eles estão inseridos.
Então, lança-se o desafio que é repensar a nossa cultura organizacional para prevenir os processos de adoecimento no trabalho. Então, gostaria que vocês pensassem agora. Qual foi a última vez que você reconheceu seus próprios limites? Pensem sobre isso. Gostaria que vocês saíssem desse evento hoje com essa pergunta, com esse questionamento. Quando foi a última vez que você reconheceu os seus próprios limites? E aqui agora eu vou fazer uma apresentação. Saímos da parte conceitual. Agora eu vou trazer uma parte mais prática, pensando no dia a dia, né? Crise, gente, não é fracasso. Toda crise faz parte da nossa vida e não é sinal de fraqueza. Os servidores do judiciário são seres humanos e também enfrentam instabilidades emocionais. É importante lembrar que, caso precise de um afastamento por exaustão, isso não é um sinal de derrota, mas é um ato de reorganização da sua vida. É importante que passamos a reconhecer os nossos limites como passo para recomeçar com dignidade. Nós vivemos em uma sociedade que, principalmente depois do advento das redes sociais, ficou até difícil delimitar, o espaço de trabalho e o espaço da nossa vida. Né? Esses limites ficam difíceis ali de serem definidos, né? Onde começa e onde termina o meu horário de trabalho. No conceito do home office também, que é algo que está presente no judiciário, saber delimitar os espaços, os horários também se representa um desafio. Lembrar também, gente, que o silêncio adoece. Guardar sofrimento amplia as dores e também agrava os sintomas. Então, falar de saúde mental, né, na nossa sociedade, reconhecemos que ainda há um tabu, mas que precisa ser rompido cada dia mais. O silêncio, não só das pessoas que passam pelo processo de adoecimento, mas de quem está ao redor, dos gestores, né, e da sociedade como um todo, impede muitas vezes de se buscar ajuda. Então, lembrando, gente, que pedir ajuda é um ato de coragem que preserva vidas e carreiras. Podemos pensar também, né, nessa cultura da performance e dessa lógica, né, do dar conta de tudo. E que isso gera esgotamento. E aí, dar conta de tudo, quando eu falo, eu estou falando também dos nossos diversos papéis, porque todos nós somos, além de trabalhadores, somos estudantes, muitas vezes, somos pais, mães, filhos, amigos, né, dentre outros papéis que exercemos na sociedade. Então, é muita performance, né? Então, podemos pensar pressão por metas, prazos, produtividade invisível, né? Então, precisamos lembrar que a exaustão e encará-las como não como uma prova de valor. Nossa, eu vivo exausto porque eu sou um trabalhador de alta performance, é, trabalho enquanto eles dormem. Isso já está bem pacificado que isso não é positivo para o ser humano. Então, reconhecer-se nessa humanidade não é sinal de fraqueza, mas sim de equilíbrio. Ansiedade também não representa fraqueza, né? Ela é uma emoção natural e universal. Então, todos nós temos. No entanto, precisamos aprender a regulá-las e nos perceber e nos observar, né? Para que possamos nos proteger em situações de risco, né? Então, nas situações onde possa haver ali uma demanda mais importante, onde precisamos de uma performance maior, tentar nos proteger, né? Porque a ansiedade ela vai se tornar um problema quando ela é recorrente e nos paralisa diante de alguma situação. Então, reconhecer a ansiedade como uma emoção presente em todos nós abre espaço para o autocuidado. Falando de ansiedade enquanto um coletivo, né? A ansiedade, ela é contagiosa no ambiente de trabalho, é importante lembrar, não é que passa, mas aquele clima de tensão de alguém com algum prazo, com alguma meta que ele precise cumprir, pode aumentar a ansiedade dos demais, né? Dependendo de como isso se expressa. Então, podemos pensar em estratégias de regulação coletiva, pausas para respiração, rodas de conversa, apoio mútuo, aquele estou aqui, né? Então, cuidar de si também é cuidar da equipe.
Vulnerabilidade é força, gente. Admitir que temos limites e que somos humanos não tem nada de enfraquecer, principalmente quando se fala de gestores. Pelo contrário, fortalece o grupo. Gestores que falam abertamente, gestores, chefes de setor, responsáveis que falam abertamente de seus desafios, eles abrem espaços para diálogo e confiança. Vulnerabilidade, gente, passou do tempo que demonstrar vulnerabilidade era negativo. A vulnerabilidade ela conecta, gera empatia e colaboração. Então, lembre-se que a vulnerabilidade de vocês não vai enfraquecer o judiciário, mas sim o tornar mais resiliente. E o descanso como uma estratégia de resistência. Consideramos hoje, gente, o descanso como resistência, porque a exaustão não é sinônimo de vitória, apesar de ser uma coisa que vem sendo divulgado, né? Então, folga e lazer são direitos necessários e não luxo, tá? Então, desconectar-se do celular e do trabalho vai proteger a sua saúde e os seus vínculos familiares e sociais como um todo. Então, descansar é uma estratégia de sobrevivência e de qualidade no serviço público e na vida como um todo, né? As nossas famílias agradecem. E aqui o poder da palavra e da escuta, gente. Uma escuta sem julgamento transforma as vidas. É dizer, eu estou aqui com você, porque nós temos essa necessidade de sempre ter algo a dizer, de competir, achar que dizer um exemplo, olhe, não se sinta assim porque alguém sofre mais do que você. Isso já é bem claro que não funciona. Então, muitas vezes eu estou aqui com você. E isso fortalece momentos de crise. Então, a palavra, gente, pode aliviar a solidão e dar esperança. Uma comunicação afetiva é ferramenta de cuidado institucional. E aqui vou caminhando para a minha finalização, né? Com o manifesto da alegria e do sentido, né? Trazendo que o servidor, seja qual for o nível que esteja, do mais alto cargo aos outros níveis da instituição, eles são pessoas e não apenas processos e metas. Precisamos resgatar a alegria de viver, tá? Pois isso é essencial para a saúde mental. Então, precisamos cultivar hobbies, adotar hobbies, trabalhar a nossa espiritualidade, seja ela qual for o desejo, né? De qual espiritualidade você queira ali fortalecer. Fortalecer os nossos vínculos familiares, no trabalho, pois isso é tão importante quanto cumprir os nossos prazos. E celebrar a humanidade fortalece essa missão do judiciário. Então, cuidar da saúde mental, gente, é um compromisso que não cabe em um único mês, né? Ou no Setembro Amarelo. É um exercício diário de amor, de esperança, de reinvenção e que vai nos sustentar a nossa vida o ano inteiro. Então, obrigada pelo espaço. Depois, acho que terá um momento para as perguntas e eu estou à disposição. Tá? Que as nossas. Gostaria de lembrar, né? Fazer esse pequeno lembrete que você não está só. Se precisar, busque ajuda profissional. Acredito que o meu colega Everton vai trazer aqui no âmbito do judiciário como ele pode, como vocês podem buscar ajuda, mas lembrem sempre, você não está só. E aqui as referências da nossa apresentação. Muito obrigada. Nara, que brilhante explanação, né, que você trouxe, né, o caminho, o percurso que você fez, né, trazendo toda uma questão mais teórica e também culminando com questões práticas. Brilhante colocações e obrigado pela sua partilha aqui com a gente, viu? Muito enriquecedora. Obrigada. E como a Sinara falou, eu quero reiterar que as perguntas, cada um pode ficar à vontade para fazer diretamente na ferramenta QIA. Tem um balãozinho com uma interrogação. Você pode colocar a sua pergunta, que ao final das falas de Sinara e Adélia, a gente vai estar trazendo essas questões e respondendo na medida do possível. Tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de cada um que está aqui conosco até esse momento. Somos mais de 50 pessoas aqui nos acompanhando e está sendo uma conversa, um bate-papo bastante interessante e importante para todos nós. Adélia, mais uma vez bem-vinda aqui com a gente e quero Obrigada. passar aqui a palavra para você e fique à vontade para partilhar suas informações, o que você tem de bom para nós sobre essa temática. Fique à vontade. Vou começar a compartilhar a tela. Está compartilhando?
Sim, tá compartilhando. Certo. Então, dentro da ementa que nos Só foi um instante. passada, Se você quiser, pode deixar em tela cheia. Talvez fique está em tela cheia para melhor. mim. Está? Tá. Então acho que vai atualizar aqui pra gente. Eu coloquei, apertei naquele cálicezinho que tem ali embaixo, né? Ficou, Sim. ficou em tela cheia para mim. Não ficou para vocês? É, até o momento, pra mim, não. Mas não tem problema não. A gente tá conseguindo acompanhar. Tá. Então, dentro da ementa que foi passada, eu fiquei com a temática de estigma em saúde mental e a relação com o bem-estar e a produtividade. Então, a gente vai pensar um pouco agora sobre as raízes, os impactos e as possibilidades de superação desse estigma. Porque a gente fala tanto de saúde mental hoje, em vários âmbitos, né? No judiciário, na escola, nos diversos trabalhos da sociedade toda. A gente vem falando sobre isso, mas mesmo assim ainda permanece estigmatizada essa relação com a saúde mental. Então, aqui é um sumário de como vai ser a apresentação. Então, vamos falar sobre o fenômeno do estigma, as raízes históricas, os asilos, rapidamente e brevemente sobre Goffman e Foucault, os impactos e consequências do estigma na sociedade e as estratégias de desestigmatização. Então, o estigma em saúde mental ele é um fenômeno bem complexo, né? Ele se manifesta através do preconceito, da discriminação e exclusão. Ele afeta profundamente a busca por ajuda e o tratamento e a qualidade de vida de milhões de pessoas globalmente. Como a nossa colega mostrou anteriormente, o número de pessoas que sofre, né, que está em sofrimento psíquico ou com algum a questão em relação à saúde mental ela tem aumentado e esse preconceito, esse estigma, ele ainda permanece na nossa sociedade. A expressão saúde mental, ela é usada paradoxalmente, tanto para a gente falar do bem-estar, então se eu falo, eu gosto de praticar é, vôlei, porque eu estou trabalhando a minha saúde mental, então estou usando isso para dizer que estou tratando, estou cuidando, né, esse autocuidado, esse meu bem-estar é um trabalho de saúde mental. Como também eu uso saúde mental para falar da ausência de saúde mental, para falar dos transtornos do sofrimento. Então, quando a gente usa a expressão saúde mental, a gente tem que prestar atenção dentro do contexto, né, a que exatamente ela está se referindo. Então, existem raízes históricas para que esse estigma em relação à saúde mental ele ocorra, né? Desde a antiguidade, a loucura ela foi vista como possessão demoníaca, castigo divino, não, tudo que não tinha uma explicação lógica visível era Adélia, colocado. Oi, Adélia, oi. com licença. É, eu queria que você atualizasse a apresentação, o modo de apresentação dos slides, que não está Não, atualizando aqui para gente. não está passando o slide? Isso. Espera aí. Somente o conteúdo aqui tá aqui, está em compartilhar. Será que eu fecho? E agora? Vou tentar compartilhar de novo. É, tenta compartilhar novamente. Aqui, colocando em tela cheia. Apareceu? Só aparece a primeira página. Não, já estou na terceira. Adélia, deixa eu tentar te ajudar. Vamos lá. Tá. Você vai fazer o seguinte: você vai botar a apresentação na tela. Você não está vendo ela? Não tira o compartilhamento. Cancela o compartilhamento. Fecha o compartilhamento. Aí você vai lá para a apresentação e abre ela toda. Ela está na sua tela toda, né? Você não está vendo nada agora, Hum. certo? Aí você vai nessa bandeirinha do Windows que tem no teclado. Aquela bandeirinha. Aí ela vai meio que dar uma minimizadinha pouca. Aí você volta aqui para a tela, aí você vai ver que o compartilhamento vai aparecer já completo. Aí você clica e compartilha.
Mas foram os passos que eu segui. Estava Mas fazendo dessa forma, peraí. Deixa eu voltar para vocês. isso, tem até alguém no chat falando a mesma coisa. É, Bota na tela cheia, vai na bandeirinha, volta para a sala e aí compartilha, que aí já aparece em tela cheia. Bota aqui. Tá, volta Quando para. você botar ela em tela cheia, você vai na bandeirinha do Windows, aí ela dá uma pequena reduzida. Aí você vai conseguir ver a barra embaixo, e aí você volta para a sala aqui, e aí sim clica em compartilhar. Agora foi? Não. não. A- Ai, meu a- Deus. aparece Mas a tela toda, né? agora você pode ir manualmente clicando em cada slide, aumentar um pouquinho, já que não está dando certo. Você aumenta um Boa pouquinho e ideia. manualmente vai clicando em cada slide para a gente poder acompanhar a sua apresentação. É uma ideia, né? Já que está dando Uhum. esse problema. Pode ser alguma configuração do seu computador. Aí Então você vai vamos. manualmente clicando para a gente ir acompanhando. Foi demais. Sim? Menos um pouquinho. Pouquinho menos. Aí dá para a gente Pronto. acompanhar assim mesmo. Pronto. Pronto, eu Ficou vou bom. clicando. Vamos trabalhar no que é possível. Pronto. Obrigado, Sinara. Ei, obrigada. Sim, aí estávamos aqui falando da questão das raízes desse processo de estigma, né, que ele já vem desde a antiguidade com quando a loucura ela era tratada como possessão demoníaca, castigo divino, né, o que levou à segregação, morte, né, exclusão de diversas pessoas por crenças religiosas mais diversas. Então, desde a Idade Média se perpetuou essa ideia de que o sofrimento mental ele estaria ligado a alguma questão religiosa, né, a possessão demoníaca, por exemplo. E aí, mais para o século XVII, a loucura ela foi sendo considerada em outros termos, né? Foi o advento, o início ali dos hospitais psiquiátricos. Eles não tinham o objetivo de cura, eles eram um lugar para essas pessoas estarem longe da sociedade, né? Eles não buscavam, eles buscavam, na verdade, a proteção da sociedade e tinha uma perspectiva também de caridade, da não morte dessas pessoas que eram consideradas loucas, agora elas teriam sido recolhidas a instituições para que elas pudessem viver ali e serem controladas. Não existia esse viés de uma terapia, de algo que desse realmente humanização e qualidade de vida para essas pessoas. Era um sistema de segregação, né, que aprofundou ainda mais o estigma social que essas pessoas vêm sofrendo ao longo das décadas. Os tratamentos sempre foram extremamente coercitivos, né, desumanizados, e o abandono. Então, a gente tinha coisas como camisa de força, choque elétrico, inclusive testes de medicação, tudo que precisavam ser feitos eram feitos com pessoas que estavam internas nestes locais. Então, esse processo de medicalização e o controle da loucura, né, ele se instalou um pouco depois do advento ali dos hospitais psiquiátricos, né, surgiu a psiquiatria e esse discurso médico mais forte, esse poder ali de regular quem estaria dentro da norma ou não. Então, a psiquiatria se consolidou como um modelo biomédico, medicalizando a loucura, né? Prática de contenção, lobotomia, né? Que visavam esse controle social. E isso moldou drasticamente a percepção pública do que era saúde mental. Então, até hoje, quando a gente fala com pessoas um pouco mais ignorantes, no sentido realmente do não saber sobre as coisas universais. Se a gente falar em qualquer coisa sobre saúde mental, a primeira palavra que vai surgir é eu não sou louco, eu não preciso, né? Isso
e muito a ideia ainda de internação, né? Muita ideia ainda de manicômio, coisas que já vêm sendo combatidas, né, no campo da área da saúde mental há bastante tempo. Então, o Goffman, né, ele é canadense, sociólogo, ele trouxe essa ideia do estigma como um atributo social, né? Então, o estigma, ele é um conceito utilizado nas mais diversas ciências e em diversas situações, e aqui a gente pode pensar, né, como um atributo social que desqualifica, que é uma característica individual, né, num processo de desvalorização, e isso afeta a identidade social, né, desse sujeito, como ele vai ser tratado, como ele vai ser visto perante a sociedade. Então, o estigma que está relacionado à saúde mental, ele passa muito por aí. Se eu disser, né, que estou sofrendo de ansiedade, como as pessoas vão me enxergar, né? Esse estigma, ele me coloca num lugar de como esse outro vai me observar a partir desse meu diagnóstico, né? Como isso vai impactar as minhas relações, as relações que eu travo todos os dias, ou no trabalho, ou em casa, na família, nos mais diversos contextos que o sujeito ele vai se inserindo. Então, o estigma golfominiano, ele é um atributo profundamente desacreditador, né? Transforma o indivíduo de uma pessoa normal em alguém diminuído, e isso afeta a aceitação social e a interação. Então, existe a identidade virtual versus a identidade real, né? A virtual é a que esperamos, a que atribuímos a alguém, e a real são os atributos que a pessoa realmente possui. Então, essa discrepância gera atenção e afeta essa apresentação no self. Então, como eu me enxergo depende também desse olhar do outro sobre mim, né? E esse estigma que é colocado nas questões de saúde mental, ele impacta as pessoas que recebem algum tipo de diagnóstico, e mesmo aquelas que não recebem, porque elas deixam de procurar a ajuda justamente para não sofrer esse estigma. É muito sobre não procura doença, né? Se você não procurar, você não vai achar. Aí também surge, depois ali no século XVIII, XIX, as instituições totais e a despersonalização. Então, o Goffman, ele falou também das instituições totais, que seriam instituições dos locais de controle, onde você faria as coisas, a sua rotina seria semelhante, a de todas as pessoas seriam iguais, aí isso te despersonaliza também, né, que seriam locais como barreiras entre interno e externo. E a vida é bastante rígida e controlada, levando à despersonalização, à mortificação do eu. Então, que seriam os internatos, os hospitais psiquiátricos, as prisões. Então, o biopoder e a gestão da vida, né? Aqui a gente já trazendo um conceito de Foucault, né? Ele descreveu o biopoder como a gestão estatal sobre a vida, né? Usando a saúde e o controle social. Então, a saúde mental era vir a um objeto de biopoder político, né? Patologizando, estigmatizando comportamentos em massa. Então, dissocia o indivíduo doente do seu sofrimento, dos seus contextos sociais e culturais. Então, a gente, quando pensa em alguém que está em sofrimento psíquico, a gente não pode dissociar esse indivíduo do contexto que ele está inserido, né? Quais sofrimentos ele está passando, as suas condições materiais reais, culturais, né? A que esse indivíduo ele tem acesso para conseguir travar essas batalhas rotineiras que todos nós travamos sem esgotar a sua saúde mental. Então, os diagnósticos de transtorno mental, eles pensam também no prejuízo dessa capacidade funcional. Então, quando a gente faz um diagnóstico, né, a gente não, né, que eu sou professora, quando os especialistas fazem o diagnóstico de saúde mental, eles pensam, né, dentro do diagnóstico, um dos critérios está lá, né?
prejuízo da capacidade funcional, para a gente ver como a nossa rotina funcional, ela impacta a nossa saúde mental. Então, essas novas formas de sociabilidade, né, para a gente consiga permitir que esse indivíduo consiga gerir a sua vida de uma forma menos, com o menor sofrimento possível, né? Porque sofrimento e problemas todos nós temos, desafios todos nós temos. A questão é o quanto isso tem impactado, né, na sua saúde mental. E quais as condições reais que você tem para fazer essa gerência. Porque a gente precisa de políticas públicas que nos auxiliem a gerir a saúde mental coletiva, né, de modo coletivo. Então, as consequências do estigma na vida real. Então, dificuldade em conseguir emprego, moradia. Então, uma pessoa que recebe algum diagnóstico relacionado à saúde mental, ele apresenta essas dificuldades. Isolamento social, né, perda de apoio, atraso na busca por tratamento adequado, né, autoestigma, né, então vergonha de procurar essa ajuda. O que a gente tem visto também, um fenômeno recente, as pessoas têm procurado terapia, não posso nem dizer se eu posso chamar de terapia, mas conversar com inteligências artificiais nas suas próprias casas, em busca de que aquilo ali lhes auxilie, de alguma forma, e chamam isso na internet de terapia com IA, né? Que é uma coisa muito distante do ideal, né? A gente tem profissionais, e vem aumentando o número de profissionais, de psicólogos e psiquiatras, que podem, né, devem fazer esse auxílio às pessoas que estão, e outros profissionais, né, na área de saúde mental, que podem auxiliar a quem está em sofrimento psíquico, mas parece que existe, não sei se é uma trend, se é uma moda, o que é que as pessoas têm buscado conversar com inteligências artificiais sobre o seu sofrimento e compartilham isso nas redes sociais e acaba fazendo com que outras pessoas acreditem que isso é apropriado, que isso de alguma forma pode contribuir com a melhora do seu quadro, e cientificamente a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente precisa de uma interação humana e de uma pessoa com uma escuta qualificada para que esse processo de melhora da sua condição de saúde mental ela ocorra efetivamente. Então, as estratégias de desestigmatização, né, no nível individual e comunitário. No individual, né, a gente sempre pensa em psicoeducação, né, no contato social direto com as pessoas envolvidas. Comunitariamente, né, campanhas de sensibilização, como as que acontecem nas cidades, a Mente Aberta, promovem a aceitação e o entendimento. E acho que bastante importante, a Silmara vinha falando, né, que a gente costuma falar sobre saúde mental em setembro, né? Mas a gente precisa falar realmente de saúde mental o ano inteiro. É um processo que não ok, que existe um mês marcante e que a gente consiga, é importante um mês que dê visibilidade, mas que os nossos esforços não se concentrem apenas no mês de setembro, quando a gente fala de saúde mental. Então, o papel da mídia e da linguagem, né, nesse processo de estigma. Então, a mídia, ela vai moldando as percepções, podendo perpetuar ou combater o estigma. Então, muitas vezes, novelas, filmes, eles retratam de modo equivocado, né, de modo preconceituoso, o que acaba gerando
um desconhecimento, né, gerando maior preconceito. Então, o uso de linguagem mais inclusiva, então, pessoa com esquizofrenia, por exemplo, representações mais humanas para desmistificar, né, isso provoca mais empatia e compreensão. Então, utilizar uma linguagem mais adequada e compreender que a mídia ela tem um papel direto na forma como que as pessoas conseguem enxergar as pessoas que passam por algum transtorno mental ou que estão com algum sofrimento mental. Então, a gente consegue ver na internet diversas, botei bem assim, entre parênteses, piadas com Setembro Amarelo, eu não sei se pode chamar aquilo de piada, mas a gente consegue visualizar na internet coisas como, olha, agora você não pode mais falar mal do seu colega de trabalho, está chegando o Setembro Amarelo. Então, tem vários postzinhos nesse tom que ironizam, né, a campanha, que ironizam a situação, que acabam naturalizando assim as questões como se, ok, tudo bem a gente falar dessa forma sobre um assunto tão sério como é a saúde mental. Então, a gente também vê piadas e memes com serviços de saúde mental, como o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial. Eu já vi diversos postzinhos que, eu podia ter colado um aqui, sobre, ai, amiga, que bom que o CAPS te liberou, né, nossa amizade é maravilhosa, ainda bem que o CAPS liberou você. Então, um total desconhecimento, porque CAPS nem interna, nem, não é um local de internação, né? Ninguém vai ser liberado ou ficar internado lá no CAPS. Então, acho que quando a gente está de frente com esse tipo de situação, e aí eu não vou dizer lá que você vai lá nos comentários do post reclamar, porque na internet realmente é difícil quando as coisas vão tomando maiores dimensões. Mas no nosso cotidiano, as pessoas que a gente tem próximas, acho que é o nosso dever ir psicoeducando, explicando que não é dessa forma, que não é normal, que não é aceitável tratar os usuários do CAPS dessa forma, que não é normal e aceitável fazer piadas com o Setembro Amarelo, então que tudo isso não seja naturalizado, que a gente consiga encarar essas questões com a com a com a as da forma que elas merecem ser encaradas, né? Com bastante, não é rigidez a palavra fugiu. Então, políticas públicas e legislação antidiscriminação. Então, a gente tem que buscar, né, cada vez mais políticas públicas que combatam esse estigma e promovam a inclusão social de pessoas é, que sofrem de algum tipo de transtorno mental ou estão em sofrimento psíquico, né? Já existe reforma psiquiátrica brasileira, né? Já existe um combate, né? Uma luta antimanicomial, então já está se fazendo isso. Então, existe uma legislação antidiscriminatória também contra as pessoas com transtornos mentais, mas tudo isso, para ele ser realmente efetivado, precisa da nossa ação enquanto sujeito, né? Que a gente, nos espaços, que a gente promova esse diálogo aberto, que a gente promova essa empatia com essas pessoas, que a gente, ao escutar que um colega está sofrendo por alguma questão de saúde mental, né, que a gente não faça nenhum comentário depreciativo, que a gente consiga, se não consegue ajudar, que a gente silencie, que a gente fique quieto, né, para não causar ainda mais dor, né, nesse contexto. Então, construindo uma sociedade mais inclusiva, né? Como podemos individualmente, coletivamente, transformar a sociedade em um espaço de acolhimento, com empatia, respeito, combatendo o estigma e promovendo a saúde mental para todos. Então, primeiro é necessário que a gente compreenda que esse estigma existe, né?
A gente viu aí que os teóricos já trazem que esse estigma é real, esse estigma ele é histórico e ele é de difícil combate. Por quê? Porque é uma coisa que está enraizada, nas mais diversas práticas e que a gente tem como a gente pode ver na internet, como algo que pode ser feito piada, algo que foi normalizado, se tratar como besteira, ai, nossa, para que você está sofrendo com isso, né? Então aconteceu um problema ali com a minha colega. Não, menina, não sofre com isso, isso é bobagem. Mas você não sabe a dimensão interna de cada sujeito, né? Como cada sujeito elabora cada situação. Então, respeitar a individualidade do outro, né? Buscar formas de sociabilidade menos individualistas, menos competitivas, né, que garantam que a gente consiga locais de trabalho mais harmônicos, né, se não afetuosos, harmônicos. Eu ia trazer aqui um parêntese para a gente pensar sobre. Eu tive uma experiência como professora na UEPB, e essa normalização desse sofrimento é tão grande que na semana da avaliação, eu fui professora substituta há 1 ano e meio, e eu tinha lá em pedagogia, e tinham alunas minhas chorando, assim, desesperadamente, porque depois da minha aula ia ter uma avaliação de um tal professor. E assim, ela disse que todas as avaliações desse professor, não sei quantas alunas choravam. E eu disse, gente, a gente não pode naturalizar, ainda mais um curso de pedagogia, que o processo avaliativo traga uma dor deste tamanho, traga um sofrimento deste tamanho. Algo está errado nesse percurso. A gente precisa pontuar, a gente precisa observar, né, o que é que está acontecendo para conseguir ajudar as pessoas que estão nesse contexto. Recentemente, eu também ouvi de alunos da UFPB, dos cursos de exatas, como eles são habituados a tomar medicação para estudar e para fazer avaliações. Acho que muitos da área de exatas, muitos da área de saúde também. Então, assim, Vevance, eu não conheço, não vou saber exatamente, mas muito para o foco. Então, assim, sem prescrição médica, né? As pessoas estão se medicalizando. Tem um fenômeno do tudo é hiperativo, tudo é desatenção, tudo é hiperatividade, porque eu vi no TikTok, e aí estão lá e estão se medicalizando. Eu preciso fazer esse TCC em 30 dias, vou tomar essa medicação aqui sem parar para conseguir escrever. Então, você está observando, né? E eu fico pensando assim: os colegas estavam observando, outras pessoas estavam observando, mas foi naturalizado, né, nos cursos que essa prática é normal. Então, as pessoas estão sofrendo de problemas com a saúde mental, e isso está sendo naturalizado nesses espaços. No espaço da universidade é um espaço que as pessoas sofrem muito e é muito naturalizado. Então, aqui as conclusões. Então, o estigma, né, ele é um fenômeno social complexo, com raízes históricas e profundas, né, como a gente viu rapidamente ali, alguns conceitos de Goffman e Foucault, né, explicam a construção e a manutenção desse estigma, e as consequências do estigma, elas são devastadoras, tanto para o indivíduo como para a sociedade, né, que eles vão sendo impactados, o indivíduo, e vai impactando a sociedade a curto prazo também, né, coletivamente. A desestigmatização, ela exige ações em múltiplos níveis, no nível individual, comunitário e político, né, e compreender que a linguagem e a mídia, né, elas estão de frente com essas questões, e as políticas públicas são cruciais para a mudança, né, desse estigma, para que a gente consiga melhorar gradativamente e construir espaços que a saúde mental ela seja vista de uma outra forma, né? Que esse cuidado de si ele se torne natural e que a gente possa falar dessas questões sem medo, né? Sem vergonha, sem medo de ser julgado
ou se eu falar para o meu patrão que eu estou com ansiedade, vou perder o meu emprego, né? Que essas garantias sejam dadas também a esses trabalhadores e que eles consigam, que a gente consiga, enquanto sociedade, construir uma sociedade mais humana e uma sociedade que consiga pensar nas questões de saúde mental de forma mais clara, mais branda e também de forma que compreenda que coletivamente é uma luta coletiva e que coletivamente a gente consegue fazer um trabalho muito melhor. Obrigada. Maravilha, Adélia, né? Brilhante também a apresentação, suas colocações, né? Nos trazendo reflexões super importantes para desmistificar, né? Para sensibilizar e refletir a importância do cuidar com a saúde mental, né? Sem promover ridicularizações, né? E estigmas, né? Potencializar estigmas, mas naturalizar no sentido de tornar a saúde mental algo não como tabu, né? Para ser falado, para ser discutido, para ser trazido, né? Como Silnara trouxe, né? Pedir ajuda é um ato de coragem, né? Anotei aqui, viu, Silnara? Pedir ajuda é um ato de coragem, né? Então, muitos estão nesse sofrimento silencioso, como Silnara trouxe também na fala dela, devido às questões dos estigmas, né, da vergonha, né, do se achar às vezes que é fraqueza, que é algo, né, a gente escuta muito, uma pessoa fraca da mente, fraca das emoções, né? Então existem frases e muitas vezes a gente acaba corroborando com essa cultura de estigmas também, quando a gente não se disponibiliza, quando a gente não dá voz a esses sofrimentos, né? Temos algumas perguntinhas aqui, depois a gente vai trocando aqui ideias, figurinhas também, que, que diz o seguinte, nos perguntaram. Quando que esses sintomas, né, esses sinais relacionados aos transtornos de ansiedade já patológica, de um sofrimento já depressivo, de um estresse já causando prejuízos, como retornar isso para a vida? Ele colocou aqui, ela colocou para a vida normal, né? Se a gente está vivendo nesse espaço de busca de performance, de produtividade constante, né? Como retornar a uma vida mais aliviada? Sionara, o que é que você gostaria, Então, poderia? eu entendi da pergunta dele que ele queria saber mais ou menos quanto tempo da duração. Então, vamos lá. O curso, né, do tratamento, né, de um sofrimento psicológico, a gente não tem como prever. Inclusive, quando eu estava no consultório, às vezes eu dizia, uma das coisas que eu gostava de dizer inicialmente aos pacientes era: eu gostaria muito de lhe dizer, daqui a um mês, você tomando medicamentos X dias, você vai ter um resultado e vou poder já te dar uma previsão. Até, inclusive, o conselho proíbe que a gente dê previsões de tratamento. E aí, os psiquiatras, o que é que nós trabalhamos na saúde mental? Inclusive, os psiquiatras também, muitos que eu trabalhei, eles geralmente, dependendo do grau do sofrimento, do transtorno, ele vai estipular inicialmente um período para reavaliação a decorrer do caso. Aí, era muito comum, dependendo da gravidade, ali do nível, né, de comprometimento daquela pessoa, seja pela ansiedade, depressão, outros transtornos. Daqui a 3 meses a gente vai reavaliar a medicação. Outra coisa que acontecia muito é o medo que as pessoas têm de ter que ficar dependente da medicação, porque se criou essa mística e esse mito de que uma vez tomando a medicação de saúde mental, você vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Isso não existe. Sendo feito o tratamento de forma adequada, com acompanhamento psiquiátrico, psicológico e outras ciências, terapia ocupacional, seja uma prática integrativa complementar, como acupuntura, massoterapia, que seja bem aplicada, o tratamento tem e principalmente a implicação. Eu dizia muito também aos meus pacientes: o tratamento é metade do terapeuta e metade do paciente.
nenhum dos dois vai conseguir um efeito sozinho. E aí a gente não tem como prever, né? Mas se há esses componentes, né? Profissionais capacitados, não inteligência artificial, pessoas capacitadas, comprometimento com o tratamento, né? Às vezes também, às vezes não, sempre o compromisso e o apoio social da família, né? Do ambiente onde aquela pessoa está inserido, nós temos um bom prognóstico de recuperação, né? E uma previsão de que a pessoa volte a exercer as suas habilidades e as suas competências da mesma. Não, eu sempre dizia, né, também. Não, porque as pessoas vêm muito angustiadas. Você pode não. Eu vou voltar a ser o que era antes. Aí eu sempre dizia, eu acredito que não. Mas você pode se tornar uma versão muito melhor de você mesmo. Porque ou você mesma, porque geralmente, né, quando a gente passa por esses processos e é uma reinvenção, e aí retomar a nossa vida é um ato de resistência. E aí, realmente, eu sempre digo, você não vai voltar a ser o que você era antes, mas você pode se tornar uma pessoa muito melhor. E isso é muito positivo, né? Então é isso. Em resumo, não temos como dar uma previsão, mas sim, se volta e é possível. Já vi muitos casos graves, né, de pessoas que não tinham esperança, achavam que não iam retomar, né, as suas vidas, as suas atividades, os seus papéis sociais e conseguiram positivamente retornar. Então, quanto a essa pergunta, eu espero que quem fez manifeste aí se era isso que você queria saber. Se não, eu estou à disposição. Maravilha. Nessa sua fala, interessante, né? A questão do engajamento, né? Que a pessoa tem que ter, né? Dessa autorresponsabilização também do cuidado e de ser parte integrante do tratamento e não apenas o profissional, né? Costuma dizer que é 10% profissional e 90% ali a interação, o envolvimento, a disponibilidade, o engajamento. E parte muitas vezes para aquela cultura, como a Adélia trouxe, da medicalização, né? Como se necessariamente fosse responsabilidade individual da pessoa, né, do estar em sofrimento, né? Quando muitas vezes esse sofrimento ele também é atravessado por outros contextos, né? Por um contexto, né? Como a Adélia trouxe aqui. Eu até anotei, viu, Adélia? Dissociar o indivíduo de seu sofrimento e de seus contextos sociais e culturais, né? Então, muitas vezes o ambiente também esteja sendo desencadeador de um determinado sofrimento, né? Então, é esse olhar integral, né, da história do indivíduo, né, de todos elementos e fatores que podem estar desencadeando também a cronização, né, desse sofrimento e precisa ter esse olhar de uma forma ampla do indivíduo, né? Então, temos aqui outra pergunta aqui do Eduardo, que ele colocou assim: esse material, os slides, vai ser disponibilizado? Né? Então, o que é que vocês acham? Eu disponibilizo o meu, posso enviar lá para o grupo da ESMA e o pessoal aí faz a disseminação, né, através dos e-mails, né, de quem participou. Com certeza, será um prazer. Pronto, um material Eu posso. bastante rico aqui para a gente, disponibilizado aqui para nós, né? Doutor Euler, ele trouxe um comentário, né? Ele disse assim: cuido enquanto juiz há 27 anos de pessoas interditadas e atualmente, especialmente quando estão sendo tratadas por bons psiquiatras e também são auxiliadas por pessoas de maior cuidado. Ele deixa isso bem enfatizado que insistem numa adequação medicamentosa, testando doses e drogas diferentes, pois há muitas novas, né, atualmente, para dar uma melhor qualidade de vida possível aos interditados. Tanto que temos casos e casos de levantamento da interdição. Obrigado, doutor, também pela sua partilha aqui, esse comentário. Queria só comentar esse comentário dele. Sim, Fiquei feliz de ouvir isso, porque realmente hoje a gente sabe, né, enquanto profissional da psicologia, né, da saúde mental, que as medicações elas têm avançado cada dia mais. E a fala dele faz muito esse recorte desse cuidado dos profissionais, do cuidado integral da família, da comunidade, do contexto, né, que a pessoa está inserida, como a Adélia trouxe também. Então, ele trazendo isso, né, o olhar aí de quem está diariamente com esses casos, nos deixa muito animada,
vendo, porque há esse estigma, como a Adélia falou, do psiquiatra, esse psiquiatra manicomial, né, antes da reforma psiquiátrica, e aquele estigma de que uma vez tomando a medicação, você fica dependente, você vai ficar dopado, e não vai, há um medo intenso das pessoas em relação às medicações, por o receio de ficar incapacitado nesse sentido. E aí, hoje em dia, esse avanço tem promovido uma qualidade de vida enorme para as pessoas. E quando ele fala dos interditados, a gente pensa no contexto de pessoas com transtornos mentais mais graves, né? E aí você vê que esse, como a Everton falou, desse engajamento, desse conjunto da atenção psicossocial, que é o que pressupõe a política pública, o quanto tem feito a diferença na vida dessas pessoas. E precisamos continuar dizendo não aos manicômios, né? Eu já ouvi muito pessoas familiares de pessoas em crises. Eu atualmente cuido da saúde mental dos servidores da secretaria e as pessoas insistindo em institucionalizar. Não, essa pessoa precisa de internação. Não, ela precisa de estar com a família, de ser acolhida e de ter a participação dos que estão à sua volta no seu tratamento. Então, doutor, obrigada aí por esse relato. Fiquei bem feliz. É, tem um colega que fez a seguinte colocação. Qual a solução se dentro do judiciário temos pessoas gatilhos para o assédio moral, discriminação, perseguição causando vários tipos de problemas como ansiedade, depressão, o estresse, o burnout, doenças psicossomáticas, o sofrimento psíquico, pessoas operadoras do direito que passam por cima de laudos médicos e etc. Né? Então, eu gostaria de comentar sobre essa colocação dele, né? E lembrar que dentro do judiciário, Silnara e Adélia, nós temos a comissão de enfrentamento aos assédios moral, sexual e todo tipo de discriminação, né? E essa comissão ela é presidida por uma desembargadora Túlia, né? Extremamente competente na área, e que essa comissão ela faz justamente essa recepção de situações, né? De notícias, né, para que possa estar fazendo esse levantamento, buscar conhecer as causas, tudo. Então, pessoas, servidores e magistrados, né, que estejam se sentindo de alguma forma né, prejudicado em algum sentido, você pode acessar. Existe uma página no portal do tribunal em que lá tem uma página específica, né, para a comissão, em que cada servidor ou servidora ela pode procurar essa página, fazer sua notícia, e que existe o canal também da ouvidoria do Tribunal de Justiça também. Então, o tribunal ele tem se preocupado, Silnara e Adélia, né, com o sofrimento, se preocupado cada vez mais com com o seu pessoal, né, com a família judiciária. É, mais algumas perguntas. Eu vou aqui também trazendo algumas notações que eu fiz aqui e algumas perguntinhas que me deixou aqui bastante reflexivo. Eu espero, acredito que tenha deixado nosso público também pensativo, refletindo, quando o Silnara fez a seguinte pergunta: quantos colegas podem estar passando por um sofrimento invisível, né? Preocupados muitas vezes com o estigma, com o preconceito, com o julgamento, né? Com a crítica. E quando foi a última vez que você reconheceu os seus próprios limites? Achei fantástico isso, né? Porque faz com que a gente olhe um pouquinho para dentro de si, né? Que por trás de metas a serem cumpridas, de produtividade a ser alcançada, de percentuais de alcance, existem pessoas ali por trás disso tudo, né, Sinara Adélia? Concordo. Inclusive, eu vou falar, depois a Adélia aí já pode complementar. Quando eu falo sobre isso, eu falo até de uma percepção individual. Nós somos alunos de doutorado, né, Everton? E é uma cobrança enorme. Mas aí a gente perceber os nossos limites é importante, porque você precisa saber como você quer chegar naquele objetivo, claro. Mas aí você tem que tentar traçar o seu caminho de acordo com os seus limites e reconhecê-los. Então, por exemplo, citando esse exemplo, né,
do doutorado, eu sempre procuro colocar as disciplinas de acordo com, o meu limite pessoal, sabendo que se eu ultrapassar esse limite, eu vou chegar na exaustão. E eu escuto muito de muitos colegas, não, mas é porque eu quero terminar rápido, porque. Mas já é provado que você terminar rápido e você focar ou em outras atividades não vai te garantir uma qualidade e muitas vezes não vai garantir um processo sadio. Eu me lembro bem de quando eu era criança, eu escutava muito na minha cidade, eu sou do interior, sou de Pocinhos, e não havia esse hábito de pessoas fazerem pós-graduação, mestrado, doutorado. E eu tinha uma percepção muito negativa, porque eu me lembro de criança escutar: Fulano estudou tanto que endoidou. As pessoas falavam dessa forma. Fulano que fez doutorado endoidou. Então eu tinha essa percepção. E aí, hoje, como profissional da saúde mental, eu vejo que existe essa questão dessa performance, como eu falei, que a gente insiste, né, em querer, e aí, quando a gente chega na pós-graduação, nós somos pessoas que temos essa cobrança, no entanto, somos trabalhadores. Né? Então, precisamos conciliar a nossa vida, a nossa família. Ontem mesmo eu tenho uma colega no doutorado que ela é juíza do trabalho. E aí, ontem a gente chegou na aula e disseram, cadê Mirella? Mirella está de férias, o professor disse. Então, ela em breve volta. E eu achei isso tão fantástico. Você se permitir mesmo agora e tirar o seu descanso e respeitar o seu limite, porque você faltar um dia, dois, as faltas de limite lá existem para isso. Para que quando você não tiver com condições ou quando você precisar de outra situação, você usá-las, né? Então, é isso, essa questão dos limites. Eu vejo também pessoas que dizem, eu vou tirar férias. E chega nessas férias, programam uma viagem ou alguma coisa e colocam tantas atividades nesse descanso que volta mais exausto do que quando foi. Já ouvi muito isso. E aí a gente pensar nessas modalidades de descanso passivo, descanso ativo, dependendo da atividade, né? Pessoas que trabalham mais com tecnologia, com TI, que têm uma atividade mais ali focada, precisam de um descanso mais ativo. Pessoas que precisam de um descanso mesmo passivo. Então, esse reconhecimento dos nossos limites é fundamental. E cada um precisa se observar, né? E pensar sobre isso. Quanto à sua fala sobre um colega, é essa questão da observação, Everton. Em alguns momentos tem alguém ali em sofrimento e que a gente não vai chegar diretamente e conseguir, você precisa de ajuda, né? Às vezes a gente chama aquela pessoa, vamos tomar um café e começa a falar de outro assunto e tenta formas de acessar essa pessoa de outras maneiras, porque a gente sabe que existem barreiras e aí a gente precisa aí tentar minimizá-las, né? E, se possível, tentar ajudar os nossos colegas e às vezes até insistir, né? Ontem mesmo, quando eu cheguei no meu trabalho, eu cansada, vinha correndo da universidade, aí eu recebi um abraço de uma servidora. Eu quero lhe agradecer por não ter desistido de mim. E quando uma situação dessa, porque ela ficava botando dificuldades, né, para ir fazer a sessão no serviço, e eu fiquei, não, propondo diversas soluções. E ela me deu um abraço, obrigada por não ter desistido de mim, tá dando tudo certo. E aí, uma situação como essa faz com que a gente se reanime, né? Para continuar aí fazendo esse trabalho na saúde mental, porque é um trabalho bem árduo, diante do que a Adélia disse, do que a gente está vendo nas redes sociais, dessa agora da IA, onde as pessoas estão querendo cada vez mais substituir os seres humanos pela inteligência artificial, que isso não acaba bem. E a última agora vai dar uma distorção de imagem, né? Porque colocaram aí fotos, acho que faz uns 2 dias que ninguém tem a cara que tem aí de tanta foto artificial com a inteligência artificial. Aí, sobre o que você estava falando agora, né, da relação da saúde mental com o lazer, eu acho importante a gente pensar que o lazer ele é um dos direitos humanos inalienáveis. Então, ele está ali na nossa Constituição, junto com o direito à educação, né, junto com o direito à saúde, mas a gente tem uma tendência a hierarquizar esses direitos, né? Então, primeiro aqui, primeiro a educação, depois a saúde, depois o lazer, como se existisse uma escala, uma escada para esses direitos. E em direitos humanos isso não acontece, né? A gente enxerga os direitos humanos todos
no mesmo patamar. Então, do mesmo modo que você tem que se dedicar a estudar, né, a cuidar da sua saúde, você tem que ter esse momento de lazer como algo próprio do indivíduo, como algo próprio, né, e necessário para a sua constituição enquanto sujeito, né? Esse descanso, ele é fundamental, né, e ele não é recompensa. Eu acho que a gente não tem que pensar nesse descanso de, eu trabalhei a semana inteira, então vou ter esse meu descanso como recompensa. Não é dessa forma. O descanso e o seu lazer, eles têm que fazer parte da sua rotina, né, pré-estabelecida. Isso tem que estar naturalizado para você, para que o seu processo de saúde mental ele esteja, tanto o trabalho que você desempenha, como o seu descanso, eles são fundamentais na sua rotina. Maravilha, né? Eu costumo dizer assim, coloque-se também na sua agenda de compromissos, né? A gente faz o nosso planner semanal, né? Nós agendamos, vamos ter um webinário tal dia, tem uma palestra ali, tem uma reunião, né? Tem um compromisso, tem algo a ser feito, mas nós estamos nos colocando nessa agenda também, né? Precisamos também ter esse olhar conosco, né? Porque cuidar de si também é cuidar do outro, é cuidar da equipe, né? Também anotei aqui esse comentário de Sunara, né? Tem uma pergunta aqui que foi feita o seguinte: sou paciente de TAG. TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, e algo que me atrapalha muito é a procrastinação. Como eu posso melhorar? Sinara, você pode comentar? Nesse primeiro momento? Sim, sim. Realmente, as pessoas, é uma das características, né, dos transtornos de ansiedade como um todo, mas quem sofre com a TAG especificamente, né, tem ali um grau intenso. É, Acredito que você deve fazer acompanhamento, né, mas tentar, de alguma forma, estabelecer uma rotina, tá, para o que você tem que fazer, suas atividades, dentro dos horários ali estabelecidos, né? Utilizar ele de planners, de agendas, de quadros, se você quiser, onde você possa colocar post-its, onde você vá ali estabelecendo o que você precisa fazer e ir retirando ali ou marcando cada vez que você conseguir realizar essa atividade. Né? É importante que haja essa sistematização, porque quem tem a questão da procrastinação, ela meio que desfoca muito rápido, né? Muito fácil do que tem que fazer. Lembrando sempre que nos casos de transtorno de ansiedade generalizada é importante o auxílio da medicação. E aí, eu me lembro de uma frase que todo bom psiquiatra reconhece o papel da terapia e todo bom psicólogo reconhece o papel da medicação. E aí é importante que você veja se há essa necessidade, se você consegue, porque no TAG é muito comum essa sensação de cabeça vazia, né? Como se você estivesse ali fora do seu corpo. Então, isso acaba que contribuindo mais ainda com a procrastinação. Então, tentar estabelecer essas rotinas, associar talvez alguma atividade prazerosa nos intervalos. Outra coisa também, não colocar, por exemplo, nessas metas coisas muito longas. Eu vou, sei lá, eu preciso trabalhar 3 horas seguidas. Você pode começar, dar uma pesquisada na internet, o ciclo Pomodoro, que se usa para estudar, mas você pode fazer ali uma adaptação para o seu trabalho, que são ciclos curtos, onde você vai fazer uma atividade durante um determinado X minutos. Para 5 minutos, volta e você vai fazendo os ciclos. Porque para quem tem dificuldade de manter o foco numa atividade, você usar esses pequenos ciclos vai te dar uma produtividade maior e vai respeitar essa necessidade que o transtorno faz de você parar de vez em quando, tá? Então dá uma pesquisada, ciclo Pomodoro, e aí você faz a sua adaptação lá desse ciclo para essa atividade que você está precisando realizar, seja do trabalho, seja da sua rotina aí de estudos ou alguma outra atividade. Isso é muito importante. Se possível, também a atividade física, né, que ajuda aí a liberar endorfina, entre outras substâncias, que vão te dar aí também uma sensação melhor de estabilidade de foco, tá? Joia, eu costumo também dizer, Sinara, a questão de se autogratificar também com as pequenas conquistas, não é? Então, são micropassos, né, que a gente vai colocando nessas.
o que a gente está querendo alcançar de metas, de executar de tarefas, e que a gente possa pensar também de, eu consegui fazer isso aqui, né? Que era tão difícil para mim, era tão árduo para eu fazer isso, e se gratificar também, né? Por exemplo, se dar o luxo de, por exemplo, eh, tomar um milkshake, não sei, fazer alguma coisa, né? Vou à praia, enfim, ser auto também gratificar, isso também acho que ajuda, né? A, Pequenas ao coisas centro de também, pequenas né? coisas, Não só é. com grandes realizações, mas com Isso, pequenas coisas. é. Eu fiz isso agora no início, nesse primeiro semestre do doutorado, quando eu paguei as duas primeiras disciplinas, aí eu coloquei uma mensagenzinha para mim mesma, aqui no meu quadrozinho de tarefas. Paguei as duas primeiras disciplinas do doutorado. Estou de parabéns a mim, porque Olha, trabalhar, estudar e fazer um monte de coisa, ser mãe, ser filha, ser colega, e aí a gente precisa se parabenizar pelas pequenas conquistas, porque uma casa não se constrói, os tijolos não são colocados todos de uma vez, eles vão sendo colocados um em cima do outro. Então, é importante lembrar disso mesmo. Ela é. fazendo o reforço positivo dela lá, né? Isso, Adélia, é importante, né? E se você que também tem experiência com alunos, né, sabe o quanto que é importante esse incentivo, né? Esse reforço Sim. social, Isso, então, o nosso né? reforço é bastante social. É, E eu lembro vocês falando sobre a dificuldade que vocês têm no doutorado, né? E eu, quando estava lá no mestrado, o meu reforço era, eu disse, eu vou a todos os almoços, porque sempre tinha, assim, almoço de aniversário de alguém. E é uma lembrança muito importante que eu tenho, que é manter essas relações durante esse período de escrita, que é um período, mestrado, doutorado, é um período muito, que você fica isolado depois que você paga a disciplina, você vai lá para o seu computador resolver sua pesquisa. E aí a gente interagir e escutar, né, sobre as dificuldades do outro, né, nos alivia também. Nossa, não só sou eu que estou passando, né, por esse aperreio aqui. Eu acho que aí nas questões do judiciário você conseguir tomar um cafezinho com o seu colega, né, quem gosta de chá, tomar um chá, né, para vocês terem essas trocas, né, essas relações elas nos ajudam a perceber, né, a nossa rotina, a levar a nossa rotina de uma maneira mais leve. isso como você falou, né, na sua fala, de criar um espaço de acolhimento, né, empatia e respeito, né? Então, esses encontros, desse lanchinho, desse cafezinho, é uma oportunidade de criar esses espaços de acolhimento, né, de empatia, né? Foi colocado também aqui uma pergunta, perguntando o seguinte: o ambiente insalubre contribui para o adoecimento mental? Com certeza, né? Quando a gente fala de ambiente, aí pode ser, vamos falar do trabalho, é o que a gente chama da organização do trabalho, né? Que são as políticas que se exercem naquele ambiente de trabalho, as suas condições de trabalho, sua cadeira, seu computador, o banheiro que você utiliza, quais são essas condições, né? E aí são fatores, sim, de adoecimento. Também as relações interpessoais, e aí que a gente chama de relações socioprofissionais, quando a gente fala do trabalho, porque existem ambientes de trabalho que são tóxicos. Pessoas tóxicas, né, que tornam o ambiente ali pesado, o ambiente difícil. E isso muitas vezes, isso é um fator já, como eu falei, reconhecido, né, como adoecedor. E na nossa vida pessoal também, na nossa casa, nas nossas relações, né? E aí, quando se trata de família, principalmente no nosso núcleo familiar menor, ali na nossa casa, é importante que a gente também exercite o diálogo. Nas palestras que eu tenho feito, nos minicursos, oficinas que ultimamente eu tenho feito com servidores públicos, o que a gente tem ouvido e trabalhado essa questão muito da comunicação não violenta. Nós temos usado muito, porque se falta, no nosso caso atualmente, na sociedade, está faltando a comunicação, né, por conta do celular, a comunicação humana. E o quanto está faltando essa comunicação interpessoal, muitas vezes com as pessoas que estão ali na nossa casa, convivendo, dialogar sobre os nossos sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre os nossos limites e principalmente dialogar sobre as nossas emoções, as nossas necessidades, né? Para que esses ambientes não se tornem ambientes tóxicos e adoecedores, né? Porque muitas vezes você tem um trabalho que exige muito de você.
Às vezes a gente se ausenta, né? Eu vi de profissionais de saúde que precisam, tiram muitos plantões e que às vezes isso vai se distanciando até desse diálogo mais próximo com os seus. Então é importante que a gente trabalhe essa autorregulação junto à nossa família, né? Diálogo, proximidade. Deixa o celular para lá, como o Everton disse, vamos para a praia junto, tomar sorvete, sentar aqui. Inicialmente, fazer pactuações, principalmente com adolescentes e com nós mesmos, né? Ah, estamos aqui na mesa, tomando água de coco, um sorvete. Vamos exercitar todo mundo deixar o celular na bolsa e vamos conversar, né? E tentando e fazendo esses espaços. Usa um jogo de tabuleiro para fazer um momento com a família, resgatar esses momentos que são tão importantes para a nossa saúde mental, né? Então, o ambiente de trabalho pode ser adoecedor, a nossa casa também. Então, precisamos fazer essa avaliação e aos poucos ir trabalhando na melhora desse ambiente. Isso pode ser rápido? Provavelmente não, mas é importante a gente não desistir dessa mudança, porque se a gente conseguir implantá-la na nossa vida, os efeitos vão ser tão positivos que depois a gente vai olhar para trás e vai dizer, realmente valeu a pena. Maravilha. Eu acredito que essas colocações que a senhora Adélia trouxeram, né, responde também algumas prevenções necessárias que a gente precisa ter, né, nesse cuidado com a saúde mental de uma forma coletiva, né, com pessoas, né, que, né, foi colocado aqui também que tivemos há cerca de 2 meses uma tentativa de suicídio de um colega, né, e é que ele perguntou quais as prevenções necessárias. Então, a Adélia e a senhora, né, trouxeram que quiserem reforçar algo mais de prevenções necessárias no ambiente de trabalho e podem ficar à vontade também. Depois eu complemento com outras ações que o próprio tribunal tem feito, né? Eu Pode acho que começar, Adélia. falando um pouco antes sobre o que a Sinara estava falando, sobre a questão da nossa comunicação, né? Como acolher, como perceber? Primeiro, a gente precisa perceber essa situação, né, que esse colega está passando e não ser invasivo, né, na forma de conduzir a situação. Mas a gente precisa de um olhar observador. E quando estamos cheios de metas e voltados para os nossos próprios problemas, é difícil mesmo nesse ambiente corporativo, né, dependendo da cultura organizacional, a gente ter esse cuidado de observar, né, como nossa, meu colega ali conversava tanto, ria tanto, mudou de comportamento. Então, é uma questão também de cultura organizacional. É possível nesse ambiente você perceber se esse colega está realmente passando por alguma situação difícil, ou essa pessoa é uma pessoa aberta e chegou para você e comunicou isso. E sobre o que ela estava falando em relação a como é difícil a comunicação no ambiente de trabalho, eu fiquei pensando aqui que muitas vezes ela é feita por escrito, né? Então, e-mail, um chat interno, e escrito você não sabe o tom que a pessoa utilizou para colocar aquilo ali. E a linguagem, ela é extremamente. Você utiliza uma linguagem formal, e aí, dependendo de como você está se sentindo, você vai ler aquela frase num tom mais agressivo ou num tom mais acolhedor. Então, às vezes, não é nem o interlocutor, não é quem emitiu a frase, né? Mas quem está recebendo que não está bem. Então, essa comunicação, às vezes, ela está toda travada aí, porque ela era apenas, foi algo digitado. Se fosse um diálogo, o mal entendido não teria acontecido. Perfeitamente. Muito bem colocado. E tenho aqui outra pergunta. Fez o seguinte: quem vive só para o trabalho tem mais chance de adoecer mentalmente? E aí, Sinara? Conseguir, com toda certeza. Isso aí, cientificamente, dezenas de pesquisas já mostram isso, né? A gente precisa dos momentos, de pausa, dos nossos momentos de autocuidado, né? Tem o termo, né, workaholic, né, que determina essas pessoas. Tem também nos estudos da psicologia organizacional, que são as pessoas chamadas de pessoas de personalidade tipo A, que tem essa característica de perfeccionismo, de muita busca por metas, né? De
enfim, essa dedicação exacerbada ao trabalho. Mas eu recomendo, né, que mesmo que você dê ao seu trabalho essa prioridade na sua vida, mas que você abra espaço também para outros momentos. E aí não precisa ser uma socialização, porque eu compreendo também que dependendo da sua rotina de trabalho, você pode não querer frequentar festas, bares, enfim, esses outros locais de socialização. Mas muitas vezes o seu tempo é parar um pouco, descansar, assistir um filme, uma série, se dá pequenos prazeres, né? Ah, como ele disse, comer uma coisa que você gosta, né? Tem vontade, dentro das suas limitações aí de saúde, assistir alguma coisa, ler um livro, descansar, porque é importante sim, faz parte do processo de saúde, né, enquanto seres humanos, ter esse também, esse momento de distanciamento do trabalho. E aí, buscar uma atividade. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ela tem um pouco de ansiedade social, e aí trabalha em home office, e aí eu recomendei, a gente foi conversando, ela não é minha paciente, a gente foi conversando, e eu disse, tem alguma coisa que você gosta de fazer, que você não tenha feito mais? Aí ela relembrou que gostava de fazer trilhas, né, na natureza, e aí eu disse, pronto, por que você não retoma essa atividade? Porque ela estava de um jeito que era dia de semana, final de semana, só pensando em trabalho, e isso não é bom. Né? O trabalho, ele é nossa identidade, nos constitui enquanto pessoas, né? Nos transforma, mas ele não pode ser o aspecto central da nossa vida. Né? Ele tem sim um papel importante, mas a gente não pode centralizar toda a nossa vida no trabalho. É como o Dejur diz, né, também, né, que o trabalho ele é fonte ou de sofrimento ou de prazer, né? Então, a gente precisa buscar essa harmonia, esse cuidado com essa centralidade do trabalho na nossa vida, né? Porque existem também outras áreas que também precisam de atenção, né? E do nosso olhar. Foi colocada aqui uma outra pergunta, é o seguinte, faltam 5 minutos aqui para a gente encerrar nosso webinário. No caso de pessoas diagnosticadas com burnout e quadro misto de depressão e ansiedade, o tratamento deve necessariamente envolver acompanhamento conjunto de psiquiatria e psicólogo com especialização em terapia cognitivo-comportamental, ou a psicoterapia entre abordagem também pode ser eficaz. Ela perguntando se tem que ser com a TCC, terapia cognitivo-comportamental, ou outra abordagem também pode ser eficaz. Certo. E como conciliar o retorno ao trabalho, especialmente em atividades predominantemente mentais, com o tratamento de burnout, de forma a evitar recaídas e nova estafa. É muito importante a colocação, a pergunta. Então, vamos lá, começando pela questão do tratamento. Então, hoje nós temos uma cultura de se pegar uma determinada abordagem e acreditar-se que só ela vai resolver a situação, tá? Isso é relativo. E isso não se encaixa dentro do que a gente conhece na prática clínica. Porque a psicologia, a psicoterapia, elas existem várias abordagens. E o que eu sempre acredito, desde que eu iniciei a clínica e observo, é que cada pessoa vai se adaptar com um processo, com uma abordagem diferente. Tá? Então, não necessariamente existe uma abordagem que seja eficaz para todos os tipos de adoecimento ou essa ou aquela. Vai muito de como a pessoa vai se adaptar com essa abordagem, como a pessoa vai ter o rapport, ou a transferência, ou seja, qual é o nome, a relação para que todo mundo entenda, com o terapeuta, né? Então isso vai, não é, às vezes você pega uma pessoa que vem de outro terapeuta e diz, não tava dando certo. Não é que aquele terapeuta não é bom, aquela abordagem dele não seja boa, mas muitas vezes não teve ali a química, vou usar essa palavra, não teve ali o laço, né? E isso é previsto sim quando a gente estuda que isso pode acontecer. Não só por parte do terapeuta com o paciente, e aí ter também essa consciência, nós enquanto terapeutas, quando a gente vê que o nosso trabalho, que o paciente não está evoluindo, observar se é a questão, o que é que está acontecendo, se é a minha relação, e aí se tiver essa limitação, a gente encaminhar para outra pessoa. Então, no caso de burnout, é importante, na fase aguda, o afastamento do trabalho, tá? É importante. E nesse caso, se for comorbidade com a depressão, pode ser que seja necessário o uso do medicamento, a depender da avaliação
do profissional da psiquiatria, né? Então, assim, quanto à terapia comportamental, como eu falei, ela é muito efetiva, mas assim como outras modalidades na psicoterapia que existem, certo? E aí vai ser levado em consideração a relação terapeuta-paciente, a evolução do tratamento, certo? E quanto ao retorno ao trabalho, entra também, acho que nós, enquanto Everton, quando trabalhamos nesses serviços de saúde, poder desenvolver algumas estratégias de retorno quando essas pessoas que são afastadas em decorrência do burnout, principalmente por ser um adoecimento ocupacional, que a gente cria algumas estratégias para que essa pessoa não tenha recaídas. E aí ver o que pode ser feito, talvez uma troca de atividade, talvez uma redução ali de algum tipo de tarefa, para que a gente possa ter ali esse retorno e essa manutenção da saúde dessa pessoa. Então, como um cuidado ali de várias dimensões, né? Então, nós, enquanto trabalhadores desses serviços de qualidade de vida do servidor, tentar fazer isso. Eu acho que, como alguém falou aqui, né, voltando, isso mesmo, Edjane, tem que haver o vínculo, né, do paciente com o terapeuta. Isso é muito importante, né? Então, sem esse vínculo, não vai ter efetividade no tratamento, pode ser qualquer abordagem terapêutica, tá? Então, quanto ao burnout, que seja feito esse programa, né, de retorno desse servidor. Acho que é importante que a gente pense também, não só no afastamento, mas quando o servidor retornar, que a gente possa ver, às vezes, alguma estratégia que muitas vezes pode ser até trocar o local de trabalho. E aí, isso é uma fase problemática porque já vi servidores que estão há muito tempo num determinado setor e acham que não conseguem mudar de trabalho, de setor. E muitas vezes isso é uma resistência interna, um medo do novo, mas que quando se permite acontecer isso, quando é necessário, e aí vai depender de cada caso, a pessoa depois reconhece, realmente eu precisava fazer essa mudança. Então, são muitas dimensões que precisam ser pensadas. Mas eu espero que tenha respondido a pergunta da pessoa que perguntou, que fez a questão. Obrigado, Sunara, pelas suas respostas, né? Bastante objetivas e claras, né? É, chegamos aqui ao meio-dia, né? Nosso horário aqui. Como passou rápido, né? Essa conversa aqui tão bacana, tão de forma sendo trazida de uma forma tão leve e clara, e simples, numa linguagem simples também, né? Acessível para todos e todas aqui. Né? Lembrando, né, que o Tribunal de Justiça, né, em parceria com a ESMA e com a Unidade de Saúde do Tribunal, Diretoria de Gestão de Pessoas, tem cada vez mais se empenhado, né, no cuidado, na busca de cuidar, com a saúde integral dos servidores e magistrados, né? Cada vez mais tentando implantar de forma eficaz, eficiente, a política de 207 do CNJ 2015, né, que é a política de implementação de atenção à saúde integral de magistrados. Também temos a recente resolução do Tribunal que foi emitida em 2024, Silnara e Adélia, que fala sobre a desconexão, né? De a gente ter um tempo de se desconectar das redes, proibindo mesmo o uso de telefones funcionais e o envio de e-mails fora do horário do expediente, né? Salvo em casos excepcionais autorizados. Então, assim, estamos nesse movimento, né? Nessa gestão em movimento, em prol, em cuidado com a saúde dos nossos servidores e magistrados. E aqui eu vou caminhando aqui para o fim desse nosso webinário. E eu gostaria de agradecer muito mesmo, né, em nome do tribunal, em nome da ESMA, a você, Sionara, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui dedicado aqui para nós. E eu gostaria que você deixasse sua fala de encerramento. Eu quero agradecer, né, pelo convite. Estou muito honrada com essa participação. Muito feliz de ter ladeado aqui dos colegas, né, de Everton, colega da psicologia, de Adélia, que é da psicopedagogia, ou, desculpa, da pedagogia e de outras áreas, né? Conhecimento muito aprofundado aí na área da educação. E a educação,
nós falamos de psicoeducação, então, cada vez mais, eu acho que no dia a dia temos visto a necessidade dessa junção das estratégias educacionais em saúde mental. Então, quanto mais profissionais capacitados, assim como a Adélia, nessa área, mais teremos resultados positivos, né, na nossa educação. Eu fico muito feliz e agradecida a todos que estiveram aqui com a gente, que pararam para nos ouvir. É um tema complexo, né, mas que se a gente vai falando, né, a gente vai começando a melhorar aí as nossas percepções. Espero que esses debates continuem acontecendo. É muito importante para que as pessoas normalizem os temas, como a própria Adélia falou. E muito obrigada a todos e todas, e espero encontrá-los em outros momentos. Obrigado, Silnara. Adélia, também, né, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, o seu tempo aqui conosco, que foi brilhante, as suas colocações na questão do desestigmatizar essa questão da saúde mental. Foi muito bom mesmo trazer essas reflexões aqui nesse momento. E gostaria de deixar as suas palavras finais, suas considerações finais nesse momento aqui para nós. Obrigada. Eu gostaria de agradecer. É, Foi um momento muito rico para mim também, ouvir os colegas Everton, Silnara. É um momento de aprendizado para todos nós, né? Quando a gente compartilha o conhecimento, a gente aprende sempre um pouco mais. As perguntas, né? Trazem as contribuições, as explanações, a gente reflete junto, e eu acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer em prol da saúde mental, em prol da saúde coletiva. E é agradecer e dizer que eu fico disponível, né? E espero encontrá-los novamente. Muito obrigada. Alegria toda nossa, né? A gente vê essa alegria também sendo externada do nosso chat, né? Várias pessoas, diversos colegas aqui parabenizando vocês, pela palestra, pelas explanações, agradecendo, sendo muito grato pelas colocações de vocês, pelo que vocês trouxeram para cá, né? E eu quero, assim, lembrar aos nossos colegas servidores e magistrados que vocês não estão sozinhos, né? Apesar de todas essas demandas e todas essas buscas por produtividade, as exigências, mas que nós possamos, onde nós estivermos, criar espaços de acolhimento, de escuta, de empatia, sem julgamentos, né, a fim de minimizar a dor do outro. Mas a gente só consegue minimizar se esse braço estendido se a gente também cuida de si, não é? Como foi dito aqui, se a gente cuidar de si também, nós estamos cuidando do outro, estamos cuidando de quem está ali ao nosso redor. Né? Temos os canais de apoio, como Centro de Valorização da Vida, temos o Espaço de Atenção à Crise, lá no Complexo do Juliano Moreira, temos os CAPs. Para quem não conhece, também tem o PASB, que é o Pronto Atendimento de Saúde Mental, público, também demanda espontânea. E temos a unidade de saúde do tribunal, que é a Gerência de Qualidade de Vida, onde tem uma equipe multiprofissional, né, com psiquiatra, com médicas, com equipe de psicologia, fisioterapia, né, fazendo também esse movimento de acolher e de tentar minimizar, né, o sofrimento, a dor e toda essa demanda. Então, em nome da ESMA, em nome do Tribunal de Justiça, mais uma vez reitero aqui meus agradecimentos. E a Alisson também, que esteve aqui nos ajudando nos bastidores, com toda a equipe, né? Bianca, Daiane, Deise também, e todos os bastidores. Agradecer a cada um que esteve aqui com a gente desde o início até Everton, agora. só te interromper bem Sim, rapidinho, pois eu queria não, dar uma Silmara. dica. Para quem é de João Pessoa, certo? Sim, Está aí precisando de um suporte também. Além do que Everton falou, eu falei das práticas integrativas. O município de Campina, de João Pessoa, desculpa, pelo SUS, tem o espaço Equilíbrio do Ser, né? sim, Ali nos verdade. bancários, ali na Praça da Paz, se eu não me engano, tá? É. Coloca lá Equilíbrio do Ser, que tem lá práticas complementares, certo? Gratuitas, disponível, acupuntura, dentre outras. E é muito importante como um tratamento complementar, ajuda bastante. E aí, quem tiver interesse, é só jogar aí no Google o espaço Equilíbrio do Ser. E aí tem lá uma triagem para você fazer. Então, assim, esses outros
essas outras práticas terapêuticas também ajudam bastante, né? Então, só essa indicação, desculpa aí a interrupção. Não, bem lembrado, Senhora. E nesse espaço de atenção à crise que funciona, né, no Complexo Jean Moreira, é do Estado e também tem essas práticas integrativas disponíveis para o público a nível estadual. Então, qualquer pessoa de outro município, ele pode acessar esses serviços de forma gratuita, de nutrição, fisioterapia e práticas integrativas lá no EAC, nesse espaço de atenção à crise, que é um espaço de atendimento voluntário, além do equilíbrio do ser, que é mais nível municipal, aqui de João Pessoa, né? E também tem essa oportunidade. Excelente. Então, é isso, pessoal. Quero agradecer, desejar uma boa tarde para vocês, para cada um, e até a próxima.